casa onde estavam os discípulos com medo. Diga comigo, com medo. Veja só, o medo é um problema do ser humano, uma falha, um defeito. Todo mundo tem medo de alguma coisa, é verdade ou não? Todo mundo tem medo de algo, um tem medo de qualquer coisa. Mas os discípulos, aquele a quem Jesus disse não temeis, aquele a quem Jesus disse, olha, vocês vão fazer discípulos, vocês vão pregar o evangelho. De repente, os judeus falaram por aí que tinham roubado o corpo de Jesus e estavam atrás dele para matar eles, para prender eles. E eles estavam escondidos com medo. Aí vejam só, vou mostrar para você como nós somos tão superficiais, que talvez você nunca ouviu ninguém lendo esse texto a respeito desse moço. E ele continua dizendo assim, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse, paz seja convosco. Você vê que outro versículo à frente, o 21, Jesus chega e diz outra vez, paz seja convosco. Você sabe por que Jesus disse paz seja convosco duas vezes? Porque eles estavam precisando de paz, eles estavam sem paz, você está entendendo? Eles estavam perturbados, conturbados, sem saber o que fazer, faltava paz, estavam com medo. E Jesus disse, paz seja convosco. Agora, o interessante é que no 20 ele fala assim, dizendo isso, me mostrou as mãos e o lado. O que foi que Jesus chegou imediatamente para os discípulos e disse, paz seja convosco? O que foi que Jesus mostrou para os discípulos? As mãos e o lado. As mãos e o lado. Por que você acha que Jesus mostrou para eles as mãos e o lado? Alguém tem uma ideia? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, não está aí no texto? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho segundo escreveu Marcos. Capítulo 16. Marcos 16. Olha só o que diz Marcos 16:14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Diga comigo, incredulidade. Quem tem incredulidade é um incrédulo. Jesus lançou em rosto dos discípulos que eles eram incrédulos. Ele teve que mostrar para eles as mãos e o lado, para que eles pudessem crer. Mas o que acontece? Alguém aqui faltou domingo passado? Não levanta a boca, você sabe que você faltou, né? Quem não estava aqui domingo passado, você presta atenção que pode até ser com você essa história. Então, chega Jesus, mostra para eles o lado, e o relato de Marcos diz que ele falou deles, vocês são incrédulos. Eu costumo até dizer que Jesus chamou o discípulo de bully, homem dissipou café, né? Um café no bully. Então, eles realmente tinham essa dificuldade de crer em Jesus. Agora eu queria perguntar a vocês, por que eu e você crucificamos o rapaz chamado Tomé? Alguém já viu? Você já ouviu alguma... Não, se ser sincero comigo, você pode até falar, eu já. Alguém já viu alguém ler esse texto e dizer, João 11, disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e voltas para lá? Foi quando chegou a notícia de que Lázaro estava morto, e Jesus disse, eu vou lá até com eles. Os discípulos disseram, não vá não, você vai morrer. Sabe o que foi que Tomé falou? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, aos seus irmãos, vamos também nós, para morrermos com ele. Você já viu alguém pregar e dizer que Tomé era corajoso? Já ouviu não? Não. Você vê que esse texto a gente passa por cima e não lê. A gente passa por cima e não lê. E uma das coisas por que a gente faz isso é o segundo problema que eu coloquei aqui da humanidade, desse ser, desse homem caído, esse homem tripartido, esse ser que é corpo, alma e espírito. Biblicamente falando, espírito, alma e corpo. O espírito é a parte sua que relaciona-se com Deus. A tua alma é o teu pensamento, o teu psique, a tua faculdade de tomar decisões, de gostar ou não gostar. E o corpo é essa matéria, esse invólucro que nós estamos vendo. Então, intrínseco à alma do homem está uma coisa chamada negatividade e maledicência. A gente parece que tem um dispositivo automático de apontar o dedo. É automático. Quer ver? Canta 5 corinhos. E no último você desafina para você ver. Ninguém vai falar assim, rapaz, 5 corinhos foi uma benção. Você vai dizer, o rapaz desafinou no fim. O último, vou falar do último que ele desafinou. Não vai elogiar os 5 que foi bom. Você está entendendo? Esses somos nós. Não adianta você ser hipócrita e dizer que você não é assim. Você pode até não falar, mas você vai pensar. Esses somos nós. Nós pegamos e crucificamos a Tomé, mas só que já foi lido aqui. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia novamente e vamos para João. João capítulo 14. O evangelista Gésio, se não me fala a memória, foi Gésio que leu isso. 14.
14:6, 14:5. Eu vou começar a ler do 4, diz assim, 14:4. Mesmo vós sabeis por onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você está vendo que esse homem que todo mundo crucifica e diz que é um incrédulo, ele tem suas qualidades? Tem ou não tem? É um homem transparente, ele sentiu dúvida na mesma hora, chegou, Senhor, e isso? E chegou e perguntou. Ele não, primeiro, Tomé não era hipócrita. Segundo, Tomé era corajoso, disse ele, vai lá, vamos lá morrer com ele também, não tem problema nenhum. Agora, o que acontece é que essa negatividade e essa nossa falta de ver as coisas no âmbito correto, nós de repente somos pejorativos a respeito das pessoas. Você vê que Jesus chamou quem de incrédulo? Acabamos de ler que Jesus repreendeu a incredulidade de quem? De todos, verdade ou não? Só que aí eu me lembrei de algo que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando numa dishwash. É bonito você falar assim, dishwash, que o pessoal do Brasil não sabe bem o que é, né? Então você não traduz e diz que é lavar prato. Você fala dishwash. Então, eu estava trabalhando no dishwash e só tinha 17 americanos e só eu de brasileiro. E o dono do restaurante, ele estava todos os dias por lá. E todos os dias se quebrava copo naquele lugar. Todos os dias se quebrava copo. E os copos de cristal bonito. Mas se você quebrasse na presença dele, você levava um sabão. Ele falava 15 minutos daquele copo, dizia quanto custou, aonde importou, de onde veio. Mas quase todo mundo quebrava um copo todo dia. Mas se você quebrasse na frente dele, você levava aquele sabão e ele ia repreender você. E as pessoas ficavam olhando, vamos dizer assim, sei, hein, quebrou um copo. Mas ele tinha quebrado 2 ontem, tinha quebrado outro dia. Mas naquela hora todo mundo ficava como olhando para ele, como se ele fosse o mal da película. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, muitos de nós somos assim. Nós só vemos defeitos. Nós só vemos problemas. Essa maledicência. Essa coisa de olhar o lado negativo da coisa. Você está numa dificuldade muito grande e uma pessoa do seu lado diz, não, lá vem uma... você está, vamos dizer, no túnel, né? Sem saber o que sair. Lá vem uma luz. Estão vendo uma luz, aquilo é o final do túnel para ele sair. Não, aquilo é o trem que vem vindo. E não tem para onde vir, vai matar. Esses somos nós, negativos ao extremo. E isso faz mal, querido. Isso faz mal porque nós vivemos em comunidade. E se nós formos sempre maledicentes. Eu conheço uma pessoa que eu passei um dia com ele falou tanto mal de tanta gente, que não tinha mais como falar, e falou mal da mãe dele mesmo. Eu digo, você não fala muito assim, o povo vai falando devagar, se não falta quem falar, você vai acabar falando mal de você mesmo. Esse é o ser humano caído, que precisa de remédio, de medicina. Mas enquanto ficarmos na nossa capa, de olharmos para o outro e dizer, é como mensagem, sempre tem uma mensagem assim que a gente diz assim, rapaz, se fulano de tal tivesse aqui para ouvir isso, né? Mas era para você mesmo. Deus não fala com quem ficou em casa, nem muito menos para a parede, é para quem veio, amém? Amém. Eu quero falar algo para você ainda sobre Tomé, que Tomé sempre foi exemplo de mau exemplo, né? Sempre foi exemplo de mau exemplo. Mas hoje você vai levar para casa a certeza de que Tomé era igualzinho a você e eu. Tomé não era nem ninguém mais, nem ninguém menos. E eu queria falar algo para você, perguntar uma coisa para você. Alguém aqui já vomitou? Já vomitou? Já vomitou no carro assim cheio? Um carro novo? Estão num ônibus lotado? Não. Se você tiver com vontade de vomitar, vomita, não. Tranquilo. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Tomé chegou lá, isso não está na Bíblia, preste atenção. A Bíblia, por falta de detalhes, você já imaginou, 3 anos e meio, andando com Jesus. Se aqueles homens fossem escrever cada detalhe do que acontecia todo dia com Jesus, você acha que tinha livro que ia caber isso? Não ia caber. Então os relatos são muito comprimidos, muito resumidos. E veja só, eu quero que você preste atenção nisso, porque é o seguinte, Tomé não estava, está vendo? No 24 fala que, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. O que acontece? Disseram-lhe então, quem disse? Os discípulos. Então a história é mais ou menos assim, trocando em miúdos para nós, em português mesmo assim, bem nosso. Tomé chega e pergunta para eles, o que aconteceu? Vocês não estão igual a mim. Disse, Tomé, sabe o que aconteceu? Jesus veio domingo passado. Você faltou para o culto domingo? Você não falta culto não, isso é perigoso.